Duas coisas nos caracterizam no cenário evangélico, nós os batistas. Primeiro, é a questão missionária. Eu acredito que não haja uma denominação, todas as denominações, pelo menos as históricas, são missionárias, mas eu acho que não haja uma denominação que seja mais missionária do que nós. É o que eu acredito. Eu não conheço com profundidade as agências missionárias de outras denominações, mas eu conheço bem a nossa. Eu já fui missionário na Convenção Batista Baiana, na Convenção Batista Mineira, na Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e na Convenção Batista Brasileira. Então eu entendo de missões, e eu sei o quanto nós vivemos missões, nós transpiramos missões, nós respiramos missões. E é bom que se saiba disso, porque quando você investe em missões, você está investindo na causa de Deus. Por que o movimento missionário? O movimento missionário existe porque a igreja é um organismo. Muito embora ela seja um organismo do ponto de vista legal. Então ela tem CNPJ, ela é registrada em cartório, ela presta contas para a Receita Federal, tudo isso. Mas muito mais do que um organismo, a igreja também é orgânica. E a igreja orgânica significa que ela é composta de células, que somos nós. Cada um de nós, na realidade, é a igreja do Senhor quando estamos juntos, Nós somos juntos a igreja do Senhor. E como é orgânica, ela está em movimento. Nós, milhares, centenas de milhares de células se renovam cada dia no nosso corpo, porque o corpo é dinâmico, ele é um organismo, e por ser organismo ele é dinâmico. A igreja também é dinâmica, ela precisa crescer, ela precisa se movimentar. De vez em quando eu coloco lá no grupo da igreja em movimento. Por quê? Porque a igreja não pode ficar parada. A igreja não pode ficar alheia ao mundo. Tem pessoas que estão morrendo sem Deus, sem salvação. Eu não sei se você sabe, mas presume-se que hoje, no dia de hoje, agora são 18 horas e 56 minutos, desde a meia-noite de hoje até agora, centenas de pessoas morreram sem Deus. Uai, pastor, mas não é todo mundo filho de Deus? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos todos criaturas de Deus e somos transformados em filhos de Deus quando aceitamos o sacrifício de Jesus para a nossa vida. Você não precisa assinar um contrato, você não precisa se tornar membro de uma igreja física, mas você tem que receber a Jesus. É Jesus que nos garante essa filiação. E essa igreja, então, ela se movimenta. Da mesma forma que muitas pessoas morreram, no dia de hoje também muitas pessoas se aproximaram de Cristo e se tornaram cristãs. E aí você vai dizer, pastor, mas só o cristão que está certo? Nós somos cristãos. Eu tenho que falar daquilo que eu creio, não daquilo que outros creem. Cada um tem o direito de crer naquilo que quer. Mas nós que somos cristãos, nós os cristãos, e isso cabe para nós e para todos aqueles que querem acreditar, acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós cremos nisso. É a nossa fé e nós temos o direito de professar nossa fé. Ninguém é obrigado a professar nossa fé conosco, mas nós temos o direito de professá-la, inclusive publicamente. Tem pessoas que têm medo. Não, pastor, se eu falar um negócio desse, eu vou ser lacrado, eu vou ser processado. Que me processem, que me lacrem, se acharem que eu estou falando alguma coisa de errado, mas eu estou falando daquilo que eu vivo, daquilo que eu creio, E vou continuar afirmando isso até o dia que Papai do Céu me chamar. Então, quando nós fazemos missões, o que nós estamos fazendo é proclamando as boas notícias do Evangelho para o mundo todo. O que é boas notícias do Evangelho? Aliás, é até redundante falar boas notícias do Evangelho, porque Evangelho quer dizer boas notícias, Ela vem do grego, que quer dizer literalmente boas notícias. Que notícias são essas? Que eu não preciso ser julgado pelas minhas próprias atitudes. Essa é a boa notícia. Que Jesus Cristo veio para me justificar. Essa é a notícia que nós mais devemos ser gratos a Deus. Significa que um dia
nós que estamos em reunião solene aqui, outras pessoas que estão conosco, nós poderemos estar em um outro lugar, ou estaremos em um outro lugar que é nos céus, não porque somos justos, ou bonzinhos, ou certinhos, até porque ninguém aqui é bonzinho. Nenhum de nós aqui é bonzinho. Todos nós temos os nossos limites, todos nós temos os nossos defeitos. Você pode ser melhor do que alguém em alguma área, mas em outra área certamente você vai ser pior do que outros. Porque é assim que funciona a humanidade, né? Quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado. A Bíblia diz isso, que em pecado nós fomos concebidos. Quando nós passamos a viver nesse mundo, nós estamos arcando com a herança que nós recebemos por causa do pecado original. E uma outra hora a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. O importante é que nós saibamos que todos nós estamos sob essa sentença do salário do pecado, que é a morte. Mas missões, evangelho é dizer que Jesus veio para poder pagar o preço por nós. Jesus pagou o preço para que eu não fosse para o inferno, independente do que eu fiz. Jesus pagou o preço para que você não fosse para o inferno. Talvez você não tenha feito nem de longe as coisas que eu já fiz. Ou talvez até você tenha feito até mais. Às vezes a gente se surpreende. Algum tempo atrás, eu estive em São Paulo, e eu tenho um irmão que hoje está fazendo 61 anos de idade, o Sinei. Ele deve estar nos assistindo, que ele assiste. Se não assistir agora, vai assistir depois. Todas as vezes ele assiste às nossas mensagens. Ele é pastor da Assembleia de Deus. E nós passamos um dia inteiro conversando. Tipo assim, não tem aquele negócio de botar fofoca em dia? Foi mais ou menos por aí, só que nós estávamos colocando a vida em dia. Porque eu e meu irmão, muito embora muito apegados, nós sempre vivemos longe um do outro. E aquele dia ele me contou um pouco da vida dele, eu fiquei impressionado com as coisas que ele viveu e fiquei até comovido, ao ponto de pedir perdão para ele, porque eu sou mais velho. Eu falei, olha, me perdoa, meu irmão, porque eu não estava contigo nesses momentos para poder te ajudar. E mais do que isso, porque eu fui responsável por parte dos problemas que você viveu. Mas o Evangelho garantiu a ele e garantiu a mim também que nós pudéssemos viver e viver em paz hoje. E isso porque pessoas investiram em missões. Investiram indo para o campo missionário, investiram financeiramente para que o trabalho se desdobrasse e investiram em oração. Porque eu digo para você o seguinte, fazer missões, muita gente romanceia isso, fazer missões, eu quero ser missionário. O engraçado é que é difícil você ver alguém que quer ser missionário, por exemplo, na Venezuela, né? Você vê muita gente que quer ser missionário na Europa, eu quero ser missionário na Itália, eu quero ser missionário lá no Reino Unido, mas ninguém quer ser missionário no Afeganistão, por exemplo. Então a gente tem que parar de romancear. Ser missionário é levar as boas novas, as boas notícias de Cristo em todos os cantos. Em alguns lugares vai ser fácil, em outros lugares extremamente difícil. Eu já trabalhei em lugares fáceis e lugares difíceis. Começo do mês agora eu vou fazer uma investida missionária em um lugar que eu já trabalhei. Eu e a Rai fomos membros de uma igreja lá no Rio, no Complexo da Maré, né? Complexo da Maré é um dos grandes centros de banditismo do Brasil. Mas ali tem homens e mulheres de Deus. E ali tem muitos homens e mulheres de Deus que precisam conhecer a verdade do Evangelho. E então a gente vai estar ali junto com aquela igreja para poder fazer um trabalho. Nós vamos fazer, já tem pelo menos 3 atividades agendadas para nós no período que nós vamos ficar lá. Na sequência, lá no final do mês, eu vou tirar 15 dias de férias, e aí eu vou estar em Cariacica, no Espírito Santo, de novo fazendo uma ação, porque eu até em férias, dificilmente, eu não me lembro quando, talvez a Rai me faça lembrar, que nós tiramos férias que eu não pregasse pelo menos umas 2 vezes, né? Que eu não fizesse, que eu não cumprisse a minha missão pelo menos umas 2 vezes, porque isso faz parte da nossa rotina. E missões, ela tem um custo. Para eu ir para o Rio, eu vou ter um custo. E esse custo é bancado exatamente por alguns
que não vão. Talvez você não tenha nem coragem de entrar no Complexo da Maré. Porque, para quem não sabe, o Complexo da Maré é terrível. Na porta da igreja que eu vou, tem uma boca de fumo. E a boca de fumo lá não é igual à boca de fumo daqui. É uma mesinha, ficam algumas pessoas com um fuzil na mão, uns caras mal encarados na mesinha, e na mesinha todo tipo de droga que você possa imaginar, mais uns 2 ou 3 soldados assim em volta. Quando eu digo soldado, não é da polícia militar, entenda, né, quem ouvir entenda. E não é todo mundo que tem coragem de entrar num lugar como esse. Eu me lembro de uma vez eu fiz uma programação evangelística lá no Jacaré. Jacaré é outro morro perigoso do Rio de Janeiro. E nós fizemos então ali no Vieira Fazenda, que é o morro lá do Jacaré, uma incursão. Nós começamos com uma atividade, que foi um culto na igreja, começou 10 da noite o culto. O culto começou 10 da noite. Trouxemos uns 100 jovens de todo o Rio de Janeiro, pessoas que queriam participar. Quando foi meia-noite, nós saímos para a favela, para evangelizar, e nós íamos descer da favela até a linha de trem, onde é a Cracolândia de lá, né? E depois de lá, nós ainda fomos no baile funk para poder pregar para o pessoal que estava no baile funk. E eu estou falando isso porque na hora que nós saímos, imagina um lugar no Rio de Janeiro, como Jacarezinho, à noite, de madrugada. Então você andava pelas ruas, o que você via era gente armada para todo lado. Você passava às vezes na frente de uma garagem, você olhava para dentro, tinha aquele monte de gente trabalhando no endolamento, né, da droga. E nós começamos a caminhar e dividimos em grupos. E eu me lembro que no grupo que eu estava, em determinado momento, nós entramos num beco, e quem vem de lá? O dono do morro. E o dono do morro no Rio, quando ele vem com uma galera de uns 20, 15, todo mundo pesadão, né, como eles dizem. Pesadão é porque as armas que eles usam é de grosso calibre. Com aqueles cordões de ouro de 2 dedos até aqui embaixo, com os medalhões desse tamanho, não estou exagerando não, viu? É isso mesmo. Todos. E na hora que nós entramos, que vimos eles de frente, nós paramos para poder evangelizá-los. E tinha um grupinho com a gente, e aí a gente foi evangelizá-los, eles pararam, eles são sempre educados, é por isso que a imprensa diz que todo bandido de morro no Rio é crente, porque eles têm muito respeito pelo Evangelho. Nós então falamos do amor de Deus, e um irmão perguntou: nós podemos orar por vocês? Eles falaram: pode. E ali era o dono do morro, e mais a sua quadrilha principal, né? E aí o irmão começou a orar e disse mais ou menos assim: Senhor, eu repreendo essa boca de fumo no nome de Jesus, na frente do dono. E que esses homens que estão indo para o inferno possam se converter e ir para o céu. Foi mais ou menos isso. Aí nós terminamos o nosso trabalho, já de manhã cedo a gente reunido para orar, para agradecer a Deus, um monte de gente que a gente ia levar para a comunidade terapêutica, outras pessoas que se decidiram, todo mundo. E aí a gente sempre dá oportunidade para um ou outro irmão dar um testemunho. Aí o irmãozinho pediu para dar um testemunho. Ele falou: olha, irmão, eu estava naquele grupo com o senhor, quando a gente passou por aqueles traficantes. E naquela hora que eu vi aqueles homens, eu fiquei muito assustado. Agora, assustado mesmo, eu fiquei na hora que o irmão orou. E naquela hora, a única coisa que eu lembrava era aquela música do Lázaro que toca, que diz assim: por que me trouxe aqui? Com muito medo disso. Mas fazer missões é isso, é ter que encarar o fuzil às vezes. Ter que encarar alguém que seja de uma religião violenta, porque tem religiões violentas conosco. Ter que encarar, por exemplo, um tempo que nós vivemos, qualquer coisinha que você falar na imprensa, você pode ser processado. Eles querem tomar até sua roupa. Você não pode falar quase nada, apesar de que nós somos amparados pela lei para poder falar o que nós queremos. Nós temos liberdade de culto e de expressão.
Mas aí, até que você resolva o pepino, como diz o outro, até que provar que focinho de porco não é tomada, você já sofreu um bocado, já gastou com advogado, já teve dor de cabeça, já teve um monte de situação. Fazer missões é isso. Eu quero dizer para você que o campo é muito vasto, tem muita coisa para fazer. Muita coisa, e nós precisamos aprender isso. No livro de Mateus, no capítulo 9, versículos 35 e 38, nós temos o exemplo clássico de Jesus. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansados e desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós sabemos que o campo é grande. Nós somos hoje no mundo 2 bilhões e 200 milhões de cristãos, mas só que como cristão eles colocam todo mundo no mesmo pacote. Testemunha de Jeová vai nesse pacote, Mormon vai nesse pacote, todo mundo para eles são cristãos. Então nós somos um número bem menor do que esse. Mas se nós somos 1/3 da população, mesmo que fôssemos 1/3 da população, significa que ainda existem pelo menos 5 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, porque Deus ama todos eles, Deus amou aquelas pessoas, Deus ama todas aquelas pessoas de todo mundo, esses 5 bilhões que existem, que ainda não conhecem Jesus, a nós, Deus nos ama também. E nós precisamos entender isso, não dá para ir, não dá para fazer missões sem que haja investimento de vida. Talvez você tenha coragem de ir. Talvez você tenha um chamado para ir. Mas talvez o seu chamado seja só para interceder. E aí alguém vai dizer, então eu vou interceder que é mais fácil. Você que pensa. Orar por missões é algo complexo. Que às vezes a gente tem essa mania, às vezes eu mesmo, acontece comigo que sou pastor, acontece com todo mundo. Alguém te pede uma oração, eu vou orar por você. Depois você esquece, você não ora. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Acontece conosco, mas com missões você não pode dormir no ponto. Porque tem gente que está morrendo nos campos missionários. Tem gente passando dificuldade nos campos missionários. Eu falei de Afeganistão, lá se alguém souber que você é cristão, você está perseguido. Lá na Coreia do Norte você pode morrer. Você e sua família, e não precisa de muita coisa não. É só o seu filhinho ou o seu netinho de 5 anos, numa daquelas escolas, começar a falar alguma coisa que o identifique como alguém que vive num contexto cristão, no dia seguinte a polícia está toda na casa da família e vai prender todo mundo. Tem que ter investimento. Uma pessoa, para ir para esses campos, ela abre mão de sua vida. Ela abre mão do seu conforto. É tão bom estar em casa, né? Você vai sair daqui, você vai para casa, vai assistir o Fantástico, ou o Repórter Record, sei lá o que você vai assistir Netflix, vai descansar. Eu gosto de relaxar quando eu saio no domingo, porque para mim o domingo é o dia mais pesado, né? Então a gente vai e eu gosto de descansar. Seja o que for, a gente tem um lugar tranquilo para isso. E aquelas pessoas que não têm? Pessoas que estão lutando pelo bem-estar, por exemplo, de ciganos. Nós temos muitos ciganos aqui, nós amamos os ciganos. Tem muito cigano convertido, eu conheço muito, mas tem muito cigano que ainda não conhece Jesus. Eu passei recentemente na casa de um cigano lá e falei, vou vir na sua casa fazer uma visita. Ele falou, pode vir, a hora que você quiser. E eles são mesmo muito receptivos. Mas não é só ir fazer uma visita na casa de um cigano. Tem acampamentos ciganos que precisam ouvir falar de Jesus. Quilombolas, pessoas que estão desprezadas. Eu estava aqui esses dias pensando exatamente nisso. Nós temos um assentamento aqui perto. Eu não fui nenhuma vez lá ainda. Eu não sei como é o evangelho lá. Eu vou marcar, viu, para a gente ir lá no assentamento, para fazer uma visita, para poder orar por aquela turma e quem sabe se aproximar.
E eu estou falando com o Ua porque ele é o líder desse ministério aqui na igreja. O campo é muito grande, nas fazendas, né? Os boiadeiros, os vaqueiros, eles precisam ouvir falar de Jesus, os fazendeiros também. Nas escolas, os alunos, os professores, e aqui, graças a Deus, tem uma abertura muito grande. Tem muitas escolas que nos convidam sempre para que a gente possa falar do amor de Deus. E a gente sabe da laicidade, né, dos poderes, mas laicidade não significa você não falar do amor de Deus. Laicidade significa que você, se você tem uma oportunidade, outros também devem ter. Não pode ser uma coisa fechada com um só grupo, né, como está sendo em algumas questões nos dias de hoje, que a gente não quer que isso aconteça, para não acontecer o que aconteceu no passado recente também. Porque a igreja não é política, a gente não pode confundir as coisas. A igreja não tem partido, o partido da igreja é Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso, irmão. Partido da igreja é Jesus Cristo, é por ele que nós temos que lutar, né? Mas nós precisamos apoiar as pessoas que estão nos nossos contextos. O campo é muito grande, Jesus percorria todos os lugares e nós queremos também ir em todos os lugares, porque Deus ama todas as pessoas, e nós sabemos disso. Outra coisa que eu quero lembrar é que quem vai? Sabe aquela historinha do tinha alguma coisa que qualquer um podia fazer? E ninguém se preocupou porque qualquer um podia fazer. E como qualquer um podia fazer, alguém iria fazer. E por isso ninguém se preocupou, porque qualquer um podia fazer, então alguém iria fazer. Só que ninguém fez. Mais ou menos isso. Missões precisa ter dedicação. Se você não pode ir, sem problema, invista naqueles que vão. Você não tem dinheiro para investir, sem problema, interceda por aqueles que vão. E se você tem disposição para ir, vá. É bênção. Todo trabalho missionário é muito abençoador. Eu já vivi muitos na minha vida. Todo tipo de trabalho missionário que você imaginar. Dentro de presídio, dentro de prostíbulo, em quartéis, tribunal de justiça, comunidade terapêutica, Cracolândia, bairros carentes, comunidades carentes, bairros nobres, todo lugar que você imaginou já estive. A minha história de 30 anos de ministério são 30 anos fazendo missões. Os anos que eu estou mais parado em ações missionárias são esses últimos, desde quando eu estou aqui. Mas mesmo assim eu estou sempre futucando. Hoje nós já temos alguns trabalhos missionários aqui. Nós temos um trabalho missionário no quartel, temos um trabalho missionário no CAP, já temos um trabalho missionário, por exemplo, no Detran. Nós já temos alguns trabalhos missionários em andamento e temos outros que estão em desenvolvimento, que nós queremos que funcione. Mas quem vai? Pastor, vai você, pastor. Você já ganha o salário para isso? Não. Eu não ganho salário para isso. Aliás, eu vou até ser mais mal educado. Eu não ganho salário. Eu sou sustentado por Deus. E esse sustento de Deus vem dos irmãos. Mas é Deus quem me sustenta. Foi Deus quem me colocou aqui, irmãos. Claro que houve uma indicação. Depois da indicação teve algumas reuniões. Depois das reuniões teve uma entrevista. E depois disso tudo me convidaram para estar aqui. Mas muito mais do que a vontade expressa pelos irmãos foi a vontade de Deus. Pode acreditar nisso. E se eu tiver que sair daqui, vai ser pela vontade de Deus também. E Ele vai providenciar, da mesma forma que Ele providenciou a nossa vinda, Ele providencia. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Então o meu papel aqui, muito mais do que ir, é treinar a igreja para que a igreja possa ir. Esse é meu papel. Um pastor bem-sucedido não é aquele pastor que faz tudo sozinho. É aquele pastor que tem várias equipes. Por exemplo, eu vou tirar férias
e eu posso tirar férias tranquila porque eu trabalho no quartel, está acontecendo. Trabalho no CAPES, está acontecendo. Trabalho no DETRAN, está acontecendo. Trabalho na igreja, está acontecendo. Trabalho no Pós, está acontecendo. Trabalho no 7 de setembro, está acontecendo. E daí por diante, entendeu? Agora, quem irá? Isaías capítulo 6, versículo 8, que é um texto clássico, todo mundo já ouviu, diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse: eis-me aqui, e envia-me a mim. É o versículo de número 8. Deus está perguntando: quem vai? Quem está disposto a dizer eu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí você vai dizer: mas pastor, eu tenho minhas responsabilidades, eu trabalho, eu estudo, eu tenho que cuidar da casa, meu marido não é crente, meus pais não são crentes, como é que eu faço? Pergunta para Deus, irmão. Será que no seu dia não tem mesmo um espaço para você fazer missões? Será que no seu orçamento não tem algum recurso para que você possa usar em missões? Não é o que sobra não, viu? Tem gente que pensa assim: eu vou ver o que sobrar no final do mês para poder... Esse é o dízimo do ratinho. Uma vez eu vi o ratinho na televisão falando isso. Ele falou: não, esses crentes aí não sabem de nada. Porque dízimo não é do jeito que eles falam, não. Dízimo é assim: eu recebo meu salário, eu pago tudo que eu tenho que pagar e o que sobrar eu tiro uma parte para dar. Isso não é dízimo, irmão. Isso não é dízimo. Dízimo é você tirar das primícias, é a primeira coisa. Tem gente aqui na igreja que quando recebe o salário, e normalmente isso acontece com aquelas pessoas que recebem menos. Recebe o salário, a primeira coisa que faz é separar. Esse aqui é do Senhor, o dízimo, e eu vou dar essa oferta, para depois usar o seu dinheiro. Já conheci isso em muitos lugares. Em missões também você tem que ter esse espírito. O espírito de colaboração. Você não pode ir, mas você pode investir. Será que você não tem tempo para interceder? Tira 15 minutos. Hoje de manhã o Ua perguntou: quem é que orou já 15 minutos por um desses grupos aí? Eu não vi ninguém levantar a mão. Tira um tempo para orar por missões, irmãos. Tira um tempo para orar especificamente por missões. Se você quiser uma lista de pedidos de missões, eu mando para você todo dia. Eu não vou nem dizer que eu vou botar no site, que a maioria nem entra no site. Eu já estou, daqui a pouquinho, eu vou acabar com esse site também, porque ninguém entra. Pelo menos da igreja, né? Acabar. Vamos acabar com o aplicativo? Sim ou não? Sim ou não? Você não quer que eu acabe, não? Então entra, pelo amor de Deus, gente. Todo dia, 5 horas, 5h30 da manhã, eu estou colocando mensagem no aplicativo. A hora que eu vou ver lá no final do dia, quantos entraram? 2, 3, 1. Tem dia que é nenhum. Aliás, nenhum é nunca, porque eu entro todo dia, né? 1. Isso é muito chato. Se quiser, eu mando para você, todo dia uma lista. É só me procurar no final do culto: pastor, me manda uma lista de pedidos de missões. Eu te mando uma lista por dia. Pedidos de missões em todas as dimensões. Precisamos ir. Agora, só vai quem tem visão da obra. Eu gosto muito desse texto de Atos. Já li aqui algumas vezes, já preguei várias vezes, mas eu só vou citá-lo. Atos 20, 17 a 24. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado por conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali.
senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu leio isso aqui, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. E sou pastor. Eu fico com vergonha, porque a visão da obra na perspectiva de Paulo era algo tremendo. Vocês sabem que graças a Paulo, graças a Deus, é claro, mas através de Paulo, que o Evangelho se propagou por toda a Ásia naquela época. O Evangelho que nasceu ali em Jerusalém, né? Na pessoa de Cristo, ali na região da Galileia, da Palestina, ou da Galileia, de toda aquela região ali, e se expandiu através de Paulo. Porque Paulo tinha visão. Paulo entendeu que o Evangelho não era só para judeu. E ele entendeu isso de cara. Falou, não, isso aqui não é só para judeu, todo mundo precisa de Cristo. Por isso que Paulo é o segundo maior missionário que eu conheço. Sabe quem é o primeiro? Jesus Cristo, que desceu dos céus para fazer missões, para nos buscar, para nos transformar, para nos resgatar. Então, se você não tiver uma visão como a de Paulo, você não vai para lugar nenhum. Aí você vai se acomodar nas quatro paredes do templo. Você vem na igreja no domingo, entrega seu dízimo, dá uma ofertinha missionária, traz 1 quilo de alimento, vai para casa, chega em casa, que bênção o culto, mas não tem visão. Qual é a nossa visão missionária? Onde é que nós queremos chegar? Quais são as fronteiras que nós queremos ultrapassar? Eu cheguei aqui cheio de sonho, infelizmente dos quase menos de 4 anos, 3 anos e meio que eu estou aqui, 3 anos eles não tiveram muita dinâmica, porque foram 2 anos de pandemia, na sequência veio a enchente, depois outra crise de Covid, e aí a gente vai vivendo com isso tudo, mas já está na hora da gente poder pensar, olhar para uma fronteira e falar, nós vamos alargar para esse lado aqui. Cláudio está lá no 7 de setembro. Está crescendo, né, Cláudio? Está crescendo, tem 10, 12, 14 pessoas lá, toda quarta-feira, além dos nossos que vão, né? Nós queremos ampliar, queremos ir para outros lugares, não só aqui no nosso contexto, como fora também. Tenho alguns amigos lá na Argentina, eu já estive lá 2 vezes fazendo missões, e tem um amigo que é doido para que eu leve a igreja para lá. E eu quero levar um grupo de irmãos para lá, para vocês verem a dificuldade que vive aquele povo. Eu cheguei num bairro, lá na Argentina, chamado Los 80, é o nome do bairro. E aquele bairro, ele tem uma fé que é focada numa figura, chamado San La Muerte. Alguém sabe quem é o San La Muerte? Você pode não saber pelo nome, mas você já viu ele. Sabe quem é o San La Muerte? É aquela figura daquele cara com capuz, com uma foice que a gente conhece por morte, né? Aquele é o santo que eles adoram. Na maioria das casas, na porta, tem uma figurinha uma estatuazinha daquele camarada, com cachaça, parece macumba, né? Macumba de lá. Agora, tem uma coisa, na maioria das casas que nós entramos, todas elas muito simples, as pessoas se renderam a Jesus Cristo. Porque existe uma fome de Deus naquele lugar. Existe uma fome de Deus naquele lugar. Mas aí a gente sempre diz assim, eles precisam conhecer o Evangelho de Cristo. E aí Paulo, falando aos romanos, diz assim, mas como eles vão crer naquilo que eles nunca ouviram? Romanos 10, versículos 14 a 16. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. A gente sabe que a gente vai pregar, nem todo mundo vai se converter, mas um que se salva faz a diferença. Olha para mim. Está vendo aqui um homem que era do diabo. Eu era do diabo. 100% do diabo. 100%. Eu matava a galinha no dente para poder tomar o sangue. Pulava muro de cemitério para poder fazer macumba, encruzilhada. Frequentava reuniões onde quem predominavam eram os demônios. Era marginal, dava tiro nos outros. Fui preso, fugi da prisão. Usava drogas, bebia. Eu era do diabo, meu compromisso era com Satanás. O Evangelho de Cristo me alcançou há 35 anos atrás. Jesus entrou no meu coração e mudou a minha história. E você sabe o que acontece? Isso é igual uma espiral. Sabe o que é uma espiral, né? Ela vai abrindo, expandindo. Eu fui salvo. Quem está em Cristo é nova criatura. Me tornei nova criatura. A partir dali eu comecei a levar o Evangelho para outras pessoas. Até hoje, irmãos, eu recebo mensagens de pessoas que foram alcançadas por Deus através do Evangelho, na instrumentalidade da minha palavra. Hoje eu sou um pastor de uma igreja com tanta gente importante aqui. Aqui tem policiais, aqui tem empresários, aqui tem boiadeiros, aqui tem pessoas simples, pessoas da roça, aqui tem professores, diretores de escola. E eu, que vim do inferno, hoje pastoreio esse povo. Você sabe por quê? Porque Deus é fiel. Eu precisava ouvir o Evangelho de Cristo. E teve alguém que teve a visão de levar o Evangelho. Eu sempre falo de Josias. Quando eu estava na penitenciária, aqui em Salvador, o Josias e um policial, à época Major Marcos, lá de Feira de Santana. Eles levaram o Evangelho para mim e insistentemente pregavam o Evangelho de Cristo para mim. Foi através da mensagem deles que Deus começou a abrir o meu coração. E um dia, espontaneamente, compelido pelo Espírito Santo de Deus, eu entreguei minha vida a Jesus. Comecei a viver uma nova vida. 6 meses depois, conheci uma doida para me acompanhar. Está comigo até hoje, só que hoje não é mais doida, não. E nós estamos juntos aí há 34 anos. E muita gente tem recebido a graça de Deus através de nossa vida. Porque ela era doida mesmo. Eu estou falando, mas uma hora dessa, quem já conhece a história sabe, né? Era doida mesmo. Hoje não. Hoje é uma pessoa equilibrada, com um certo problema neurônico. Mas isso aí é uma coisa que a gente... porque até falar doido hoje em dia eu posso ser preso, né? Hoje tudo dá prisão. Você entendeu a importância de missões? E aí nós estamos fechando com uma campanha para levantar recursos. E eu quero ler 2 textos. Mateus 6, 19 a 21, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Investir nas coisas de Deus é melhor do que investir no CDB, no CDI, no RCI. É melhor do que investir na poupança, é melhor do que investir na bolsa, em ações. Porque na bolsa, por exemplo, você pode ganhar ou pode perder. Na poupança você não consegue resgatar nem a... Eles dizem, né, que pagam a inflação mais alguma coisa, mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece, porque até vão pela inflação real, só que os preços sobem acima da inflação. Agora, quando você investe nas coisas de Deus,
Você está investindo no Banco Central dos Céus. E ali tem dividendo, viu? E o outro texto, Eclesiastes 11, versículo 6. Plante de manhã a tua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Semente está no nosso coração, na nossa mão. Precisamos semear. Se você puder ir, se você quiser ir, me procure. Pastor, eu quero ser missionário, o que é que eu faço? Eu vou te colocar de frente para o gol, pode ter certeza disso. Pastor, eu quero investir em missões, o que é que eu faço? Invista, irmãos. Quando você quer comprar uma roupa nova, você não vai lá e compra? Você quer trocar de carro, você não vai lá e troca? Quando você quer fazer alguma coisa na sua aparência, você quer fazer algum procedimento estético, você não vai lá e faz? Quer comprar um tênis da hora, você não vai lá e compra? Você quer investir em missões, vai lá e investe, uai. Agora invista com dedicação, com inteligência e com sinceridade. Eu vou dizer para você, irmãos, eu já vi muito isso. Aqui eu não vi isso ainda, mas eu já vi muito. Campanha de missões. A pessoa vai lá no bolso, procura a nota mais velha que tem, a de menor valor, coloca dentro do envelopezinho, pessoa com posses. E na hora de consagrar o seu valor, vem de lá para cá com o envelope na mão assim, ó, quase balançando, para todo mundo ver, ó, eu estou colaborando. E aí bota aquele envelopezinho com aquele dinheiro machucado. Eu só não sei quem é que essa pessoa acha que está enganando, porque Deus não está enganando. Está enganando a si próprio. A igreja também não. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa da nossa fidelidade. A igreja também, ela vai funcionar se nós formos fiéis ou se não formos. A igreja vai funcionar, porque a igreja que somos nós pertence ao Senhor. E ela vai seguir adiante apesar de nós.